Hoje é sexta-feira, 27 de março. E por aqui o coelhinho da Páscoa ainda não passou, hein? Mas como eu amo chocolate, eu já tô contando os dias, viu? Eu sou Marina Seganfredo, um prazer enorme estar aqui com você. E agora tá no ar o 23º episódio da nossa review jurídica semanal. Mas antes de tudo, me diz uma coisa. Sabe aquela sensação de descobrir um restaurante incrível e querer contar para todo mundo? Bom, é exatamente assim que funciona com o conhecimento jurídico de qualidade. Então, se você tá curtindo a Loleda, já sabe, né? Tira aquele print da tela, posta nos stories e marca a gente no @lo.leder, law.letter. Eu prometo que a gente vai repostar você, viu? Fechado? Então agora, bora para as notícias que estão fresquinhas e recheadas para você. Advogados e custos. A guerra dos honorários no TJ São Paulo. Você já ouviu falar da Lei 15.109 de 2025? Ela isenta advogados do pagamento antecipado em ações de cobrança de honorários, mas essa norma está causando um verdadeiro racha no TJ de São Paulo. Tipo um Flamengo versus Vasco jurídico, sabe? Enquanto a juíza Camila Rodrigues aplica a lei numa boa, outros 2 magistrados já levantaram a bandeira vermelha da inconstitucionalidade. A Camila trouxe um ponto forte. Segundo o STF, isenção de taxa judiciária é assunto do judiciário e não do legislativo. Como dizia minha professora de constitucional, isonomia tributária não é sugestão, é regra. Já o juiz Mateu Romero foi direto. Diferenciar categorias profissionais em processos fere o princípio da igualdade de acesso à justiça. Agora o caso vai para o órgão especial do TJ São Paulo, porque declarar inconstitucionalidade, você sabe, não é para qualquer um. Então, advogados ouvintes, por enquanto, mantenham o boleto de custos por perto, tá? O prazo de 15 dias para o pagamento continua valendo. E para você, estudante de direito, anota aí uma dica quentinha para a próxima prova de tributário. A ADI 3.260 do STF já afirmou que isentar categoria específica fere o princípio da isonomia. Comprovante de residência falso saiu caro para essa autora. Vamos para uma tentativa de gambiarra processual e que não colou, viu, gente? Lá em Feira de Santana, na Bahia, uma autora tentou manipular a competência territorial com um comprovante de residência falso, mas a juíza Luciana Braga não deixou barato. Ela intimou a parte para apresentar um novo documento e, ao conferir com a empresa emissora, descobriu a fraude. E para fechar o caixão, o sistema Sniper confirmou que a parte morava em outra cidade. O resultado, gente, processo extinto sem análise de mérito, multa de 1% por má-fé, encaminhamento ao Ministério Público e ainda teve notificação à OAB para apurar a conduta da advogada. Ou seja, prejuízo atrás de prejuízo. E como a gente brinca no direito, a mentira tem perna curta e o processo digital tem memória longa. Ok, ninguém fala isso, mas confessa, ficou boa, né? E uma dica prática, nem sempre você precisa inventar endereço, viu? Em ações reais imobiliárias, a competência é pelo local do imóvel. E contra a fazenda pública, geralmente é na capital. Antes de tentar criar competência, dá uma olhadinha no artigo 46 do CPC e evite dor de cabeça. TST congela 20 teses e coloca ordem na eleição trabalhista. O TST decidiu blindar 20 entendimentos consolidados, que quase como se fossem súmulas vinculantes. É o equivalente jurídico ao Super Saiyajin, para quem pegou a referência. Entre os temas congelados estão situações que todos nós já enfrentamos na prática. E se você não enfrentou, então considere apostar na loteria, hein? Controle de ida ao banheiro? Sim, pode configurar dano moral. Home office com crianças e pets ao fundo? Não cancele o direito às horas extras. E aquela briga de 10 anos sobre motoboys e periculosidade agora está pacificado. Eles têm direito ao adicional mesmo com a nova lei. Mas atenção, outros 30 temas ainda estão quentes e vão passar por nova rodada de investigação. Para você, advogado trabalhista, hora de revisar suas teses. Anota essa. Mesmo demitindo por justa causa, o trabalhador tem direito a férias proporcionais. Tá lá, na súmula 171 do TST. E lembra também, a PLR não entra no cálculo de horas extras, só o salário base, viu?
Sem cadeia de custódia, a prova digital é nula. Dá para acreditar? Decisão da sexta turma do STJ. Print de conversa digital sem cadeia de custódia é prova nula. O caso envolvia um policial civil condenado por corrupção, mas o tribunal concedeu habeas corpus e mandou excluir os prints do processo porque não havia um rastreamento técnico das provas. Ou seja, como se fosse a quebra da cadeia de custódia física, só que no mundo digital. Dica prática: antes de apresentar um print como prova, documenta a data, hora, origem, autor da coleta e, se possível, pede uma análise pericial. Metadado é vida e, nesse caso, pode ser o que salva o seu processo. Professor é dispensado por justa causa por fotos não autorizadas de alunas. E para fechar, um caso sério decidido pelo TRT da 2ª Região. Um professor foi dispensado por justa causa após armazenar fotos de alunas sem autorização dos pais. Ele alegou que era para recordação pessoal ou portfólio profissional, mas entre as fotos havia crianças sentadas no colo dele. A relatora juíza Soraya Lambert destacou a vulnerabilidade das menores, invalida qualquer consentimento. E o contato físico configura incontinência de conduta, mesmo sem nudez ou ato explícito. Importante, mesmo com o inquérito arquivado por falta de provas, a justa causa foi mantida. Afinal, esferas criminal e trabalhista são independentes, né? E para explicar melhor esse cenário, eu convidei a doutora Tamires Barbosa da Silva, que é advogada, também especialista em direito processual do trabalho. Doutora Tamires, primeiramente, obrigada por estar com a gente hoje. O caso que discutimos levanta questões importantes sobre os limites do comportamento profissional em ambientes educacionais. Na sua experiência, quais são os principais critérios para a aplicação da justa causa em casos de conduta inapropriada no ambiente escolar e como esse ambiente específico pode influenciar a decisão da Justiça do Trabalho? Hoje estou aqui para comentar com vocês quais são os principais critérios para a aplicação da justa causa em casos de conduta inapropriada no ambiente escolar e como esse ambiente pode influenciar a decisão da Justiça do Trabalho. Em primeiro lugar, gostaria que vocês tivessem em mente que os critérios são basicamente os mesmos previstos no artigo 482 da CLT, mas com algumas particularidades devido à natureza do ambiente educacional. Então, primeiramente, deve ser observado se a conduta ela está enquadrada nas hipóteses do artigo 482, como, por exemplo, a incontinência de conduta ou mau procedimento e a desídia no desempenho das funções. Em segundo lugar, deve ser observada a gravidade da conduta e a proporcionalidade da medida, ou seja, a punição deve ser compatível com a falta cometida. Após, deve ser observado o critério da imediatidade, ou seja, a punição ela deve ocorrer logo após a falta ser descoberta. E por último, a influência do ambiente escolar. Esse ambiente ele tem algumas características que podem influenciar a decisão da Justiça do Trabalho, como, por exemplo, a proteção de menores, como a interação com crianças e adolescentes. Qualquer conduta inadequada pode ser vista com mais rigor. Em segundo lugar, a reputação e a ética. As escolas têm um papel social relevante, então condutas que prejudiquem sua imagem podem justificar a dispensa. E em terceiro lugar, a responsabilidade pedagógica. Professores e funcionários servem como referência moral e ética para os alunos, aumentando a exigência de uma boa conduta. Então, o entendimento dos tribunais trabalhistas tende a considerar o impacto da conduta no ambiente escolar, podendo validar a justa causa em casos em que em outros setores poderia resultar apenas em advertências ou suspensões. Muito obrigada, doutora Tamires, por compartilhar a sua expertise conosco. Oh, eu sei que você não queria que esse episódio acabasse hoje, né? Eu também não, foi muito legal. Ó, eu prometo que na próxima sexta-feira a gente se encontra de novo, tá bom? Eu espero que as notícias e as análises de hoje tenham te ajudado, que ajudaram a você a navegar por essas águas, às vezes calmas, às vezes turbulentas, né? Do nosso universo jurídico brasileiro. Então, até o próximo episódio, querido ouvinte. Essa é a Law Letter, sua dose diária de inteligência jurídica. Um grande abraço e um bom fim de semana.